É incrível pensar que apenas 13 quilômetros separam dois mundos completamente diferentes. Apenas 13 quilômetros da Europa está o Marrocos, um país africano com cultura, geografia e religião completamente diferentes do que nós conhecemos. Nesse vídeo, viajei para o Marrocos para conhecer mais desse país, mas não só isso. Alguns meses atrás, teve um terremoto devastador aqui, cara. Então, como fica um país logo depois de um terremoto? Por isso, viajei por vilarejos pequenos nas montanhas para conhecer a vida de pessoas que tiveram suas casas destruídas em apenas alguns minutos. Mas vamos começar nossa viagem por Marrakech, uma das principais cidades do Marrocos. Marrocos é um dos países mais visitados da África, e aqui tem vários mercados onde você encontra de tudo. Inclusive, encontrei esse cara aí vendendo dentes. É muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Para quem vê de fora, parece uma bagunça, mas é o jeito que eles perfeitamente se entendem. Bom, a gente que é do Brasil e tal, a gente acha, pode falar que isso aqui é uma bagunça, mas para eles é normal, cara. Então isso vende muita cultura do mundo. Lá na Ásia, por exemplo, quando eu cheguei no Vietnã, era um choque de cultura sinistro, tanto de moto, tanto de coisa junto acontecendo ao mesmo tempo, e aqui é a mesma coisa. Por isso que é bom viajar, cara. As coisas diferentes que você vê no mundo, as culturas, os choques de cultura é diferente. Como eu falei, apenas 13 quilômetros separam a Europa daqui. Duas culturas bem diferentes. Marrocos é um país muito interessante. A população se concentra em uma metade do país, enquanto a outra metade é chamada Saara Ocidental, que é a última colônia em toda a África. Essa é uma das áreas menos povoadas do mundo. Aí é praticamente só deserto. Mas o Marrocos tem uma luta eterna contra um movimento político chamado Frente Polisário por esse território do tamanho do estado de São Paulo. O interessante é que 80% dessa área é controlada pelo Marrocos, e os caras construíram um muro gigante de mais de 2.700 quilômetros de extensão no meio do deserto para separar o que é deles e o que é dos outros caras. É uma briga de anos, só que não é muito mainstream, e a gente ainda vai ver muitas notícias sobre isso no futuro. No dia 8 de setembro de 2023, Marrocos sofreu um terremoto de magnitude 6.8. O terremoto foi noticiado mundialmente, e como as coisas acontecem na internet, as pessoas dão muita atenção nisso nos primeiros dias, mas depois alguma coisa nova acontece e as pessoas acabam esquecendo dessa notícia. Só que como fica a vida de pessoas depois de um terremoto, especialmente depois de meses? Então conhecemos um marroquino chamado Meldi, que canta muito bem, e pegamos a estrada até um vilarejo chamado Amizmiz, que foi bem afetado. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Bom, chegamos aqui em Amizmiz, que é uma cidade no meio das montanhas, Athos Mountains, aqui no meio do Marrocos, que foi uma cidade bem afetada pelo terremoto. Agora já fazem alguns meses que o terremoto aconteceu e vamos ver como é que está a vida das pessoas, porque, bom, quando o terremoto acontece, quando a tragédia assim acontece, vem toda a mídia, mostra como é que está, alguns dias depois, como é que foi o terremoto, mas como é que está meses depois. Essa é a parte que nos interessa de ver aqui agora. Vamos lá. Imagina a sua vida está normal e em apenas alguns minutos acontece um desastre natural, virando sua vida de cabeça para baixo. Nós temos apenas a sensação de segurança, mas a qualquer momento algo ruim pode acontecer com nossas vidas. E ali conhecemos essa mulher que nos chamou para a casa dela, que foi destruída. Bom, a gente está entrando aqui na casa dela, que parece que foi uma casa bem afetada com um terremoto também. Esse aqui é um apartamento onde o filho dela morava, e começou aos tremores durante a noite, estavam quase dormindo. Ela viu que começou a cair as pedras e a parede começou a cair, máquina de lavar, tudo caiu. O pessoal foi correndo lá para baixo, desesperado. E olha só como é que tá hoje. Aqui tinha um teto, tinha uma parede e tudo isso acabou de alguns minutos, tudo desmoronou. Então está falando que eu não tenho nada, somente Deus, porque aqui a gente diz graças a Deus por el bueno e por el malo. Isso que como calma é por la região, como eu te explico, a região muçulmana. O ser humano é incrível. Mesmo perdendo praticamente tudo o que ela tinha, ela ainda tem esperança e calma. E ela também tem muita felicidade. Ela nos ofereceu tahine, que é uma comida tradicional aqui do Marrocos, e também amou a Eda. Ela queria que a gente fosse embora, mas a Eda ficasse. Como ela está sem casa, ela mora em uma barraca no meio da rua. Mas antes de visitarmos a barraca dela, eu quero dar um contexto sobre esse país. Marrocos tem uma grande parte da sua área no deserto do Saara.
E estando aqui, é muito importante ir ao deserto para entender como são esses povos que moram nessa região do mundo. Então pegamos a estrada até Merzouga, um pequeno vilarejo no meio do deserto, quase fronteira com a Argélia, para entender como é viver em um país assim. Bom, e bem-vindos ao deserto do Saara. Esse aqui não é o maior deserto do mundo. Na verdade, Antártida, por exemplo, é maior do que o Saara, porque a Antártida é um grande deserto. E, cara, esse aqui é tipo uma pintura, mano. Eu nunca vi nada igual isso aqui na minha vida. Todas as dunas, essas dunas podem chegar a mais de 180 metros de altura, que equivale a um prédio de mais de 70 andares, com o sol atrás, com camelo. E, cara, realmente muito legal, muito bonito. Cara, já estamos aqui mais ou menos uns 40 minutos para 1 hora aqui andando em cima desse camelo. E é desconfortável, mano, com o tempo aqui, mas, pô, esse animal aqui é um animal incrível, cara. Olha só a sobrancelha dele, por exemplo, ele tem uma sobrancelha gigante, porque como ele anda na areia, para a areia não cair no olho dele, tem uma sobrancelha extremamente grande. Mas, cara, é um animal muito incrível se tu parar pra pensar, que é o camelo. Caraca! Ele dobra a perna dele, tipo, umas 3 vezes, mano, pra ele descer, cara. Tipo, ele sobe muito alto, mano. Camelos fazem muita parte da cultura desses países no deserto do Saara. Esses animais podem viver por 50 anos e beber 120 litros de água em apenas 10 minutos. Esse é um animal tão bom que ele era usado como moeda de troca antes da invenção do dinheiro. E você deve estar me perguntando, agora que o dinheiro já foi inventado, como que eu uso ele em todos os países que visito, sendo que cada um tem uma moeda diferente? E é por isso, meus amigos, que eu uso a Nômade. Vocês estão me vendo falar de Nômade agora no deserto, mas mês passado eu falei da Nômade no frio, cara. Lá no frio, na neve da Dinamarca. Nômade é conta global em dólar, em que você, meu amigo brasileiro, consegue abrir só com documentos brasileiros aí da sua casa em apenas 5 minutos. O cartão da Nômade aceita em mais de 180 países do mundo, cara. Ou seja, se você viaja, como nós, por exemplo, é a melhor coisa que tem. Mas mesmo se você não viaja, se você gosta de ficar em casa, cara, é muito bom você ter conta na Nômade, porque a conta Nômade é em dólar. E como você sabe, através desse gráfico, por exemplo, o real está sempre se desvalorizando perante ao dólar. Então é muito importante você não ter só apenas uma moeda que é o real, mas também ter dólar e você diversificar aí o seu dinheiro. Bom, a conta Nômade é super fácil de usar, é segura, ela não tem aquelas taxas de anuidade, manutenção que esses bancos grandes têm e também é uma conta muito confiável. A gente já usa a Nômade há mais de ano e realmente recomendo pra caramba, cara. E para você baixar a Nômade é muito simples, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e usar meu cupom VIANOMADE para você ter até $20 de cashback, ou seja, só tem vantagens, eu uso e recomendo bastante. É sempre interessante ver o mapa da poluição luminosa no mundo. Ele mostra, por exemplo, que a floresta amazônica é pouquíssimo habitada, assim como esse contraste nos Estados Unidos, onde você tem muito mais luz de um lado comparado com o outro lado do país. Mas esse mapa é muito interessante mesmo na África. Esse é um continente sem muita luz, e muito disso se deve ao deserto do Saara. A vida no deserto ou perto dele não é fácil por causa da falta de nutrientes e pela expansão. O deserto do Saara cresce cerca de 5 km todos os anos. E como sabemos, no deserto funciona assim, é muito calor de dia e muito frio à noite, dificultando, por exemplo, a vida de pessoas que não têm casa para morar. Bom, com a casa dela depois do terremoto, agora ela está morando aqui numa praça, na frente aqui da estrada que passa para ter o acesso à cidade, nessa tenda. Então vamos fazer um tour aí como que ela mora hoje em dia. Bom, estamos entrando aqui, você tem que se abaixar. Aqui é um lugar muito pequeno, cheio de moscas aqui, e imagino que com o frio de noite, cara, sem isolante térmico, sem nada para isolar do frio, deve ser realmente muito frio, é uma coisa que mais preocupa eles aqui, cara. Bom, como você pode ver, à disposição aqui você tem 2 camas de solteiro, uma de casal aqui também, você tem aqui como se fosse a cozinha dela, com o gás aqui para fazer o fogão, e aqui seria o guarda-roupa, sem... A eletricidade, como é a eletricidade? E para a eletricidade você tem uma luz, que é essa luz, com algumas tomadas apenas, que deve ser ligada a alguma eletricidade aí da rua. Então essa é a forma que 50% da população dessa cidade aqui, a Mismis, está vivendo nesse momento, porque 50% das pessoas perderam sua casa aqui. Ver essa situação faz a gente repensar na vida. Imagina, cara, você perde tudo o que você tem do dia pra noite. Faz pensar que o que realmente importa são as pessoas que você ama, sua saúde e a sua paz. Tudo que é material não é tão importante assim. E dali fomos na barraca de um senhor que também perdeu sua casa. Ele já está morando assim já fazem 4 meses e não sabe quando que vai ter sua casa de volta. Mas como é que funciona um terremoto? A crosta da Terra é feita de 7 grandes e outras pequenas placas tectônicas.
Abaixo da crosta da Terra tem um manto líquido, e devido às correntes do manto terrestre, as placas começam a se mover e flutuar, e elas se movem um pouco todo ano. O movimento pode ser se distanciando, passando um pelo outro ou colidindo, e essa tensão da colisão pode criar uma pressão sinistra, fazendo assim a Terra tremer. Alguns locais do mundo são mais afetados porque tem placas tectônicas muito próximas, tipo o Japão, onde se encontram 4 placas tectônicas. O Brasil não tem esse problema porque a gente não tem nenhuma placa tectônica por perto. Mas vamos continuar andando por Marrocos para mostrar um pouco mais desse país incrível. Marrocos é um lugar de uma geografia com muitos contrastes, cara. Você tem o deserto do Saara, só que ao mesmo tempo você tem montanhas de gelo que você consegue esquiar no Marrocos. Ao mesmo tempo você tem praia também, cidade grande e também vegetação muito verde com florestas. É engraçado como as casas mudam, a arquitetura das casas mudam independente do lugar que você está no mundo, cara. Por exemplo, a gente estava na Escandinávia alguns meses atrás e eles querem ali umas janelas gigantes, umas portas gigantes para o sol entrar, porque eles têm pouco sol. Aqui, cara, que como você está já quase no deserto, eles querem menos sol dentro da casa, porque aqui já é muito quente, então as janelas, as portas são bem pequenas para menos sol entrar dentro de casa. Essa vila aqui atrás de mim é uma vila muito famosa que já foram gravados vários filmes, como Gladiador, Game of Thrones, que não tem um final muito bom. E aqui, cara, viviam várias famílias com uma coisa muito não comum hoje em dia. Viviam judeus e pessoas islâmicas no mesmo lugar. Só que hoje em dia não vive muita família porque esse lugar aqui não tem energia, não tem água. E esse rio que vocês estão vendo aqui que está seco, no inverno ele sobe 2 metros e fica impossível de passar. Mas é uma vila no meio do nada aqui no Marrocos. A África é um continente de muita história. Tem muita coisa antiga aqui, cara. Aliás, o ser humano se desenvolveu aqui na África. Todos os fósseis antigos de seres humanos que viveram milhões de anos atrás vêm daqui. Por isso, esse ano eu vou mostrar mais da África e do Oriente Médio aqui nesse canal. E muitas dessas tradições antigas permanecem até hoje. No Marrocos e em todo o norte da África existem os povos berberes, que são pessoas que estavam aqui antes de todo mundo. E eles são nômades. Eles mudam de lugar dependendo do clima. The Berber people, first people comes to North Africa, before the Arabs comes, and the Jews and the Arabs comes in 9th century to North Africa, And the Berbers, we have Berber traditions also, and still Berber language we speak also. Berber language is different than Arab's language. Yes. It's right opposite than Arabs. It's right opposite than Arabs, and we call this Tifinagh. Ok. Tifinagh, the Berber writing. Olha que interessante, cara. Os berberes são tão antigos que ninguém sabe exatamente de onde eles vieram ou quando exatamente surgiram, mas eles são antigos o suficiente para terem vivido as mudanças do deserto do Saara. Essa parte do mundo nem sempre foi um deserto. Na verdade, o deserto do Saara era sim há mais ou menos 10 mil anos atrás, cheio de fauna, flora, lagos, rios, e 10 mil anos atrás nem é muita coisa. Os berberes viveram dia após dia dessa mudança. É muito interessante essa mistura de deserto com esse vale de pedras e água e vegetação, as coisas verdes com o deserto, esse contraste que se junta aqui nesse meio do caminho pro deserto do Saara. E muito bonito, cara. Essa rocha aqui atrás de mim é gigante, mano. Eu fico imaginando essa parada cair algum dia, mano. Caraca, é muito grande essa parada aqui, velho. Os caras ainda construíram algumas casas aqui, logo embaixo dela. O Marrocos é um país com muita diversidade, história e também porta de entrada para a gente começar a explorar mais da África e Oriente Médio aqui nesse canal. Esse continente é rico em histórias e cultura. E lembre também que eu deixei o link na Nomad na descrição para você abrir sua conta lá. E te vejo no próximo vídeo. Em Senegal.